Teresa Correia também está. Já vi. Leonardo Martins também está. Sandra Cristina da Silva Oliveira. Boa noite. Já entrou. Olá, boa noite. Boa noite. Ana Rita Pinto Pereira. Também estou. Boa noite. Boa noite. Artur Ventura Ribeiro Nunes, também já vi que está. Márcia também está. Sim. Augusto Alves também está. Pedro Emanuel. Estou aqui. Ok, boa noite. Pedro Boa noite. Miguel Fernandes. Pedro Miguel. Estou cá. Ok. Susana Lima Bastos Gomes. Olá, já vi. Estou. Helena também está. Agora vamos para o PSD e ligação. Gonçalo. Ok. Pedro Goal. Tu aqui podes escrever. Como está o Pedro? Pedro. Está. Já vi. Lília sou eu, por acaso. Susana Lamas. Então, Ok. Manuel Luís de Almeida. só vai para ela. Não vi o Manuel Luís ainda não. Manuel Luís. Toda a gente vê o que tu tiveres a dizer. Ainda não ouvi. Caso contrário, Paulo Barreira. uma pessoa, se tu chegasse aqui agora, escrevesse Paulo. O Paulo está. e fizesses, ok? Está? Ok, presente. Ok. Bruna Soares. Deixa Da escola. não faz só. Bruna. A Bruna também já vi. Queres ver? Vi que ela entrou. Doutora Clara, tira o som aí ao pessoal que é para eu conseguir ouvir. Uma mensagem qualquer para, para mim, que eu estou ali. Agradeço que tirem o som todos. Epá, desculpem lá interromper, mas um dos anfitriões tem que tirar o som a toda a gente. Porque acontece esta Para toda a situação gente não ver isto, vais mandar para a Assembleia em que Municipal. o Vitor está a explicar ao Cortês como é que funciona, Agora faz. não apagam o som, tem que haver um dos anfitriões que tire o som. Senão, Porque eu não sei se sou anfitrião ou não, deixa-me ver. Lídia, ainda Eu faço a mensagem e depois aparece. não, ainda não somos. Mas a Bruna já estava. Eu já vi a Bruna, podes passar. Tá. Bruna Posso? Soares, Ok. E o João Bernardo Neves. também está. Estou aqui. Ok. E o Jorge Cortês, já ouvi também, está toda a gente, só falta Exato. Manuel Luís de Almeida, não é isso? E o Sr. Presidente, Jorge Sequeira. Não. Eu só estou a contar a Assembleia. Estou a perguntar ao Sr. Presidente Jorge Sequeira, eu já ouvi aqui, mas queria que ele se manifestasse. Estou presente. Muito boa noite. Então vamos dar início à sessão, não é? Pronto, Sim. vamos dar início à sessão, então muito boa noite a todos. Eu antes de nós começarmos ia pedir que todos desligassem o seu micro, por favor. Portanto, todos desligam o seu micro. Muito obrigada. O que quer dizer que passarão a ativar o micro quando tiverem a palavra, para evitarmos assim ter ruídos externos que interrompam a sessão. Portanto, esse será o primeiro princípio desta sessão. Muito obrigada pela vossa disponibilidade, pela vossa presença virtual e vamos de imediato dar início a esta sessão com o primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é a leitura da ata. Portanto, eu vou fazer uma partilha de ecrã para nós vermos qual é a ordem de trabalhos. Portanto, julgo que estão a ver, sim? Portanto, o primeiro ponto da ordem de trabalhos é a aprovação da ata, que está posta à discussão neste momento. Portanto, alguém quer intervir? Ninguém quer intervir? Vamos então passar à votação. E para passarmos à votação, eu agradecia que fossem todos onde tem o participante e que procedessem à votação. Pode ser de duas formas, portanto, ou vocês têm um símbolozinho que tem um tique, ou então tem levantar a mão. Portanto, qualquer um dos símbolos que ponham, em que cliquem, vai dar indicação da vossa votação, que significa que aquilo que eu puser à votação, vocês, o sim à minha questão significa que vocês concordam com o que eu estou a dizer. Portanto, a primeira questão é quem é que vota contra a ata. Portanto, se votarem contra, se ninguém votar contra, ninguém levanta. Portanto, quem vota contra?
Partimos do princípio que ninguém está a votar contra a ata. Quem é que se abstém? Ninguém se abstém, então a ata está aprovada por unanimidade e podemos passar ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a apresentação da renúncia de mandato do Conselho Geral de Supervisão Águas São João, Empresas Municipal, S.A., João Pinho de Almeida, e da sua substituição, de acordo com a indicação da Comissão Política do CDS-PP. Esta foi uma proposta que foi, proposta não, portanto é a indicação do CDS para a substituição da pessoa que vai substituir o outro elemento que fazia parte desta comissão. Portanto, eu vou partilhar também o documento que vocês receberam, com certeza, e portanto é apenas para perceberem qual é a indicação do membro, que é o que estamos a partilhar, e portanto a indicação que foi dada para substituição do João Pinho de Almeida foi a doutora Bárbara Filomena Rodrigues Bernardes. Portanto, esta é a indicação do CDS para a sua substituição e as regras indicam que neste momento deve ser apresentado à Assembleia, apenas apresentado. Portanto, eu estou agora aqui com um problema que não me está a entrar o Zoom, não sei porquê. Não sei porque é que saiu o Zoom, de qualquer forma. Não sei. Não sei, pelos vistos saí. Não. Portanto, eu peço desculpa. Doutora Clara, vamos passar, diz, Lília. O Manuel Luís Almeida está à espera que demos a entrada dele. Então fazes o favor. Exatamente. Eu não sei se consigo, estou a tentar. Então, Acho que é melhor o Vítor. sim, Vítor. Já tentei entrar com o link, estão-me a ouvir? Sim, Sim, já estamos, já Tentei estamos. entrar com o link, tentei entrar com o ID e a senha e não consegui. Diziam para eu esperar para aguardar com o anfitrião. Eu estou com um problema com o Zoom, não me está a entrar o Zoom. Eu saí do Zoom por algum motivo. Só estou a ver uma pessoa, só estou a ver a Lília. Eu também só o vejo assim e a Lídia há bocado. Eu não sei, há algum problema aqui com o Zoom, com o meu Zoom, que não me está a dar a imagem, mas eu vou continuar com a reunião, de qualquer forma. Eu, sobre este ponto, Sra. Presidente, queria que me desse a palavra, por favor. Agora já não sou nada. Sr. Manuel, o Sr. Manuel já entrou, só tem que ativar a sua câmara. Em baixo, no menu do lado esquerdo, aparece-lhe um microfone e uma câmara. O seu microfone já está ativado, a câmara está desativada, por isso é que nós ouvimos-o, mas não vemos. Isso mesmo, já está. Obrigado, Sr. Cabral. Agora deixei de ouvir. Deixei de ouvir a Presidente da Assembleia Municipal. Clara, ativa o microfone. Está desativado. Mas eu não, já está? Está. Mas eu não estou com o Zoom, não estou a ver ninguém. Olha, Clara, do lado direito em cima tem uma parte da exibição. Não, saiu uma imagem. Deve estar na barra em baixo. Na barra em baixo. Deve estar o zoom. Não tem uma câmarazinha em baixo. Eu clico e não me dá, só vejo uma imagem de cada vez. Eu vou passar adiante, portanto nós vamos passar. Vocês estão-me a ver a mim? Sim. Sim. Então vamos continuar com o segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação votação da proposta da Câmara Municipal sobre o mapa de fluxos de caixa do ano 2019 e primeira revisão do orçamento ao ano 2020 por incorporação do saldo de gerência do ano anterior. E nesse sentido eu dou a palavra ao Sr. Presidente para a apresentação do documento. O Sr. Presidente tem a palavra. Então, muito boa noite a todos. Antes de mais, espero que todos se encontrem bem de saúde. E estendo estes votos às vossas famílias e amigos.
Sobre este ponto, o que está aqui em causa é incorporar o saldo de gerência do ano de 2019, que é do montante que está indicado na informação, cerca de 599 mil euros, integrar o saldo de gerência desse ano no orçamento de 2020, que são 595 mil euros, mais precisamente. Portanto, como sabem, até à aprovação da Lei do Orçamento de Estado para 2020, a integração do saldo de gerência tinha de acontecer concomitantemente com a aprovação das contas de gerência do município do ano a que o saldo se referia. Com o novo Orçamento de Estado, com a nova Lei do Orçamento de Estado, foi estipulado que a decisão de integração de saldo poderia ser antecipada face ao momento da aprovação de contas, desde que a Câmara Municipal aprovasse um documento que é o mapa de fluxos de caixa, o mapa de fluxos de caixa, que foi junto, e desde que fossem juntas outras informações relevantes à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Portanto, a Câmara Municipal aprovou o mapa de fluxos de caixa do ano 2009, que é um documento contabilístico extraído diretamente do sistema informático que Vossas Excelências têm ao vosso dispor. Tendo aprovado o mapa de fluxos de caixa, propõe então à Assembleia Municipal a imediata integração do saldo de gerência. Essa integração acarreta uma revisão orçamental, revisão essa orçamental que também está explicitada no anexo 2 da informação, que se traduz, por um lado, na criação de uma nova rúbrica de receita, que é a receita do saldo de gerência anterior, e na redução de uma outra rúbrica de receita, que era a receita ligada aos proveitos estimados em matéria de rendas ligadas a terrenos, onde estava, digamos, prevista a arrecadação da receita com a concessão do direito de superfície do terreno onde está instalado um posto de abastecimento de combustíveis na Avenida Renato Araújo. Mais à frente vamos falar sobre essa matéria e poderão perceber, e já perceberam seguramente pela análise da documentação, poderão perceber que, efetivamente, a receita estimada, que era de cerca de 1 milhão de euros, ainda não foi arrecadada pelo município, uma vez que o concurso lançado ficou deserto, e, portanto, prudencialmente, a nossa divisão de finanças propõe, e eu concordei, e subsequentemente a Câmara Municipal também concordou, em que esta alteração orçamental fosse feita por esta via. E, portanto, efetivamente, como sabem, a execução deste ano sofre fortes constrangimentos. O primeiro constrangimento é conhecido e prende-se com a não arrecadação de IMT nos cofres do município. Como sabem, estamos a reembolsar o Estado em cerca de 1,5 milhão de IMT. Até este momento já reembolsamos cerca de 500 mil euros. Esse IMT foi sendo cobrado por operações feitas em São João da Madeira, mas fica retido no fisco. Na lógica do orçamento, tentaríamos compensar essa perda de receita do IMT com esta receita extraordinária decorrente da constituição do direito de superfície. Até ao momento, essa receita não foi arrecadada e, portanto, considerou-se ser prudente justamente subsumir o saldo nesta rúbrica orçamental. Mas o que é verdade é que, efetivamente, para além dos constrangimentos que hoje vivemos, fruto da pandemia, temos estes constrangimentos orçamentais. Portanto, mas indo ao ponto especificamente, o que se pede neste momento à Assembleia é que, cumpridas as formalidades legais como estão cumpridas, havendo esta proposta da Câmara Municipal, seja autorizada imediatamente a integração do saldo de gerência para que a Câmara Municipal possa utilizar também de imediato
essa disponibilidade financeira. Sobre a aprovação de contas, como sabem, certamente surgiu uma legislação especial que relega para final de junho a possibilidade de apresentação das contas devido aos problemas, às contingências ligadas à problemática da Covid. Era só o que tinha para dizer, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero dizer que, em relação ao ponto 2.2, havia apenas a apresentação da renúncia de mandato e a substituição, portanto, não seria um ponto para discussão, suscetível de discussão. No entanto, eu tenho a indicação, por isso eu não pedi, mas tenho a indicação que o Sr. Nunes queria fazer qualquer observação, julgo eu, porque será apenas o que é possível, a observação à indicação do nome. Portanto, se me dão licença, eu vou autorizar o Sr. Nunes a fazer a sua... Senhora Presidente. Senhora Presidente. Senhora Presidente. Sim. Foi o Sr. Manuel Luís Almeida, doutora Clara. Eu queria deixar claro que só não entrei na reunião da Assembleia porque não me deixaram entrar. E quero também deixar claro que ia falar sobre o ponto 2, ia dizer qualquer coisa sobre o ponto 2. Então, se me dão licença, eu, apesar de ter saltado o outro ponto, ia dar a palavra ao Sr. Manuel Luís e depois passaríamos à discussão da proposta que o Sr. Presidente apresentou. Estão de acordo? Sim. Sim. Então, o Sr. Manuel Luís tem a palavra. Eu era só para agradecer ao deputado da Nação, João Almeida, por ter integrado o Conselho Geral de Supervisão Águas São João. E também queria reconhecer a lucidez que ele teve ao ter pedido ao Sr. Presidente da Câmara a renúncia do cargo por incompatibilidade à luz do novo quadro legislativo aplicável. O Grupo de Trabalho de Registro de Interesses da Assembleia da República considerou incompatível o exercício de mandato de membro do Conselho Geral de Supervisão Águas São João com o deputado da Nação e o senhor deputado João Almeida não fez outra coisa do que renunciar ao cargo. Quanto à doutora Bárbara, eu penso que ela que saberá honrar o lugar até agora ocupado por João Almeida e defender os interesses do município e dos sanjoanenses num bem público de necessidade básica como é a água e os serviços que lhes são associados. Era só, senhor. Dê-me licença. Queria também aproveitar agora este ponto para agradecer ao Dr. João Almeida a doação de máscaras, sei que sai fora do ponto, mas tenha paciência. Máscaras de proteção acrílicas ao Serviço de Apoio SAD, Serviço de Apoio Domiciliário da ACAIS. Era só. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Está feita então a sua apreciação em relação a esta indicação e passamos então à discussão do ponto que foi apresentado pelo Sr. Presidente. Quem quiser intervir, por favor, levante então a mão no seu perfil, a mão do símbolo, não é? No seu perfil, para que lhe possa ser dada a palavra. Tenho a indicação que o Sr. Deputado Jorge Cortês deu a palavra e será o primeiro a intervir, sim? Portanto, dou então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Cortês e agradeço às minhas, a doutora Lília, para fazer o favor de me dizer depois quais são os pedidos de palavra. Para já é só. O Sr. Deputado Jorge Cortês tem a palavra. Um ponto prévio para dizer que espero que esta seja a última Assembleia realizada neste formato. E para afirmar que acho perfeitamente desnecessário, é a opinião, que tenhamos recorrido a este formato. O número de membros que somos e as instalações que o município tem permitiriam realizar a Assembleia garantindo todas as regras que a Direção-Geral de Saúde exige. Dito isto, não temos em relação ao ponto em discussão nenhuma dúvida que, evidentemente, o saldo de gerência tem que ser integrado no novo orçamento. Temos, sim, dúvida relativamente à rubrica em que ele vai ser incorporado, na medida em que estamos perfeitamente contra a continuação, como há 30 anos estávamos, e há 30 anos não estávamos sozinhos, agora parece que estamos sozinhos,
contra a existência daquela gasolineira na artéria principal da cidade. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há... doutora. O Paulo Barreira acho que pediu a palavra. Sim, então o Sr. Deputado Paulo Barreira tem a palavra. Boa noite a todos. Espero que também se encontrem de bem de saúde. É extensível também às famílias. Eu, em relação ao IMT, eu só gostava de perguntar ao Sr. Presidente, esse dinheiro a autarquia já o recebeu? É só essa a pergunta que eu queria fazer. É só essa. O Sr. Presidente tem a palavra para este esclarecimento. Sr. Presidente. Muito obrigado. Então vou tentar responder. Relativamente à questão da CDU, vejamos, o que sucede é que este dinheiro não é incorporado naquela rúbrica. É criada uma nova rúbrica, a 160101, e é reduzida a rúbrica da constituição do direito de superfície. Portanto, é exatamente ao contrário. Portanto, e obviamente que, ainda que houvesse uma incorporação, mas não é esse o caso, nessa rúbrica, enfim, isso não teria nenhum problema substancial, porquanto o dinheiro poderia ser utilizado para as finalidades da despesa, enquanto nós estamos perante uma receita consignada, para as finalidades gerais da despesa do município. Este é o primeiro ponto. Relativamente ao ponto do que o PSD colocou, esse dinheiro do IMT efetivamente foi arrecadado, e como tive a oportunidade de dizer na ocasião, foi dinheiro que permitiu gerar o saldo de cerca de 1 milhão de euros que tivemos no exercício de 2018. E, portanto, mas o ponto é que esse dinheiro depois foi sendo utilizado, obviamente, pelo município e inclusivamente, para um conjunto determinado de obras e despesas que nós fizemos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não há mais solicitação para intervenções? Segundo creio, pois não? Pronto, então apenas o Sr. Deputado Jorge Cortes pediu a palavra, mas é anterior, julgo eu, não é? Não vejo nada também. Eu queria... Acho que ele pediu a palavra novamente, o deputado Então, Jorge. pediu a palavra novamente. Tem a palavra o Sr. Deputado. Eu não pedi esclarecimento se me autorizar. Não está esclarecido? Não. Quer reformular também o a dotação inicial era de 1 milhão de euros. Era de 1 milhão de euros e, portanto, estes 595 mil euros relacionam-se aqui, ou são relacionados aqui, com esta conta 05001, de que modo? É essa a pergunta. Sr. Presidente? Não estou a perceber então como é que ele se relaciona, se ele vai diminuir, isto é um excesso, se vai diminuir, não estou a ver bem. Sr. Presidente, não sei se é capaz de dar o melhor esclarecimento. Eu mantenho aquilo que disse há pouco. Prudencialmente, uma vez que ainda não se arrecadou qualquer receita atinente à estimada e prevista operação de constituição do direito de superfície, reduziu-se na rúbrica da receita o montante que agora se colocou na rúbrica da integração de saldo. E, portanto, foi isso que se fez. É uma operação de alteração, de revisão orçamental, para ajustar o orçamento às expectativas e ao evoluir da situação.
Sendo certo que nós temos previsto fazer uma prorrogação do contrato e ainda assim arrecadar alguma receita com a constituição do direito de superfície, e estamos a estruturar o lançamento concorrencial de outra operação que ainda poderá permitir arrecadar mais receita. Mas foi uma opção de gestão realista que tenta ajustar o orçamento à realidade dos factos tal como ela é conhecida hoje. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não havendo mais intervenções, eu passaria à votação da proposta. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções? Há abstenções. Há abstenções? Há uma abstenção? Ok. É a minha abstenção. Não há votos contra, há uma abstenção. Ok. Agora, por maioria, certo? certo. Eu queria só fazer um esclarecimento em relação à opção da modalidade desta videoconferência, foi para satisfazer a vontade da maioria dos membros da Assembleia Municipal. Foi por isso que se optou por este modelo. Passamos então agora ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da proposta da Câmara sobre prorrogação do contrato de constituição de direito de superfície celebrado a 12 de março de 1990 entre o município de São João da Madeira e a Shell Portuguesa S.A. O Sr. Presidente tem a palavra para a apresentação deste ponto. Mais uma vez, muito obrigado. Como todos sabem, em 1990, o nosso município celebrou um contrato de direito de superfície com a Shell, através do qual autorizou a instalação de um posto de abastecimento de combustível na Avenida Dr. Renato Araújo. Esse contrato caducaria em 12 de março de 2020. Oportunamente, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deliberaram lançar um procedimento concorrencial com vista à constituição de um novo direito de superfície para o mesmo fim para aquele terreno. Foi aprovado em Câmara, foi aprovado também na Assembleia Municipal. Esse concurso decorreu e o que sucedeu é que nenhum concorrente se apresentou ao concurso. Nenhum concorrente se apresentou ao concurso e, nessa sequência, colocou-se a questão de saber o que fazer com a instalação que lá está a funcionar neste momento. A operadora que opera o estabelecimento comercial de distribuição de combustíveis que ali funciona, contactou a Câmara, dizendo que tinha interesse, não obstante não ter concorrido, por razões que são dela, manifestou à Câmara interesse em manter a exploração daquele posto de abastecimento de combustíveis. Perante essa informação e também perante a relevância social daquele serviço e o interesse em manter os postos de trabalho que ali funcionam, nós colocamos um conjunto de questões jurídicas para serem esclarecidas, designadamente saber se poderíamos fazer, na sequência de um concurso concorrencial que ficou deserto, se podíamos fazer um ajuste direto à entidade que lá está, se deveríamos, em vez de fazer um ajuste direto, se deveríamos fazer um novo procedimento concorrencial e, para a hipótese de ter que se fazer um novo procedimento concorrencial, se, no entretanto, enquanto esse procedimento concorrencial não estivesse concluído, se era possível prorrogar o contrato de 1990. Prorrogar o contrato de 1990. E, portanto, as questões foram esclarecidas e foi dito que, quanto à questão de saber se podia fazer um ajuste direto ou lançar um procedimento concorrencial, o que é dito é que, se as condições fossem as mesmas do concurso, que se poderia fazer um ajuste direto. Se as condições fossem diferentes, teria que se abrir um novo procedimento concorrencial. Ora, como para aquelas condições não houve nenhum interessado, o que é justo e adequado, e não parece oportuno repetir as condições, portanto, nós vamos criar novas condições e perguntar ao mercado se tem disponibilidade ou interesse para fazer a operação. Portanto, quanto à primeira questão, entendemos que se torna necessário
é oportuno, é mais claro e transparente, lançar um novo procedimento concorrencial. Como se tem que lançar um novo procedimento concorrencial, então coloca-se a questão de, para garantir a continuidade da exploração, garantir os postos de trabalho e garantir também a arrecadação de receita ao município, coloca-se a questão então de prorrogar o contrato que existe. Essa prorrogação tem que ter uma limitação temporal, por questões de respeito da concorrência, e, portanto, aquilo que se propõe, que a Câmara propõe à Assembleia Municipal, é que autorize a prorrogação do contrato atualmente em vigor, do contrato de 1990, que autoriza a prorrogação desse contrato pelo prazo máximo de 1 ano, ou menos, se entretanto o novo procedimento concorrencial estiver concluído. E que o faça por o preço que aí está proposto, que é um preço decalcado da primitiva avaliação que foi feita e também de uma posição que nos foi transmitida pela própria operadora, que lá funciona. Portanto, no fundo, aquilo que pedimos neste momento à Assembleia Municipal é que nos autorize a prorrogar o contrato, sendo que há uma informação que esclarece que isso é juridicamente possível, de modo a que haja continuidade na operação, continuidade na manutenção dos postos de trabalho, continuidade na arrecadação de receita do município, dando-nos tempo para então organizar um novo procedimento concorrencial que virá novamente à Assembleia Municipal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está posta à discussão esta proposta. Estão abertas as inscrições. Agradecemos que, se houver inscrições, que se manifestem. Não me parece que haja inscrições. Então, podemos passar à votação. Portanto, não há inscrições. Vamos passar à votação. Quem é que vota contra? Temos um voto contra, tanto quanto me parece. Jorge Cortês, sim, sim. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, a proposta está aprovada por maioria, com o voto contra do Sr. Deputado Jorge Cortês. Queria fazer uma declaração de voto. Por favor, tem a palavra então. A CDU, como há 30 anos tem vindo dito, e naquela altura dizia acompanhada com outra força política, sempre considerou que este espaço não é o espaço indicado para ter uma gasolineira. Precisamente na principal avenida da cidade, que foi construída com a ideia de lhe dar um perfil citadino, e como se vê do lado oposto, tem prédios com uma série de 5 ou 6 pisos, e portanto consideramos uma perda perfeita da ocupação do espaço. E portanto mantemos, como naquela altura, a nossa oposição a que a gasolineira lá continue. E, portanto, façamos votos para que, mesmo com esta decisão, que as coisas corram mal ao Executivo, neste caso concreto, para que venha a mudar de opinião e porque venha a servir, na nossa ótica, melhor a cidade. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto seguinte, ponto 2.4, apreciação e votação da proposta da Câmara sobre prorrogação do contrato, desculpem, é o 2.5, este já está votado e aprovado. O 2.5, apreciação e votação da proposta da Câmara sobre criação do Fundo de Emergência Social de São João da Madeira, Covid-19, alteração do regulamento do Programa de Apoio às Famílias do município de São João da Madeira. O Sr. Presidente tem a palavra para a apresentação deste ponto, desta proposta. Mais uma vez, muito obrigado. Este ponto materializa, no fundo, uma das respostas que a Câmara Municipal
colocou no terreno face às consequências sociais severas decorrentes da pandemia do Covid-19, como todos sabem e conhecem. E institucionaliza um conjunto de respostas que foram colocadas no terreno em situação de emergência e que agora, enfim, ganham corporização através deste instrumento. O que está aqui em causa é, em primeiro lugar, uma alteração ao nosso regulamento municipal de apoio às famílias, em 3 dimensões, sobretudo. Por um lado, uma dimensão orçamental, que é também aqui apresentada à Assembleia Municipal, embora seja da competência do Presidente da Câmara fazer esta alteração orçamental, mas há aqui uma dimensão orçamental que se traduz num reforço da dotação que está no orçamento para 2020 para os programas de apoio às famílias, portanto um reforço em 50.000 euros. Em segundo lugar, tem uma dimensão de considerar também elegíveis como apoio as despesas das famílias com água, o que não constava do anterior regulamento. E em terceiro lugar, é criada uma norma de exceção que permite a ultrapassagem dos plafons de apoio por família e por indivíduo que constam do atual regulamento. Como sabem, esses plafons foram significativamente aumentados já no decurso deste mandato. Os plafons por apoio familiar e por apoio individual subiram respectivamente de 400 para 800 euros e de 150 para 400 euros, salvo erro. Mas é permitida aqui, agora, através da norma que conhecem, a ultrapassagem desses plafons. Por outro lado, e em segundo lugar, é aqui institucionalizada, digamos, são aqui institucionalizadas um conjunto de respostas que o município colocou em prática. Em primeiro lugar, o programa de apoio de bens de primeira necessidade a famílias, foi criada uma dotação, uma linha de 4.000 euros mensais para garantir que os bancos alimentares geridos pelos nossos centros comunitários têm sempre os bens alimentares suficientes que as famílias carecidas solicitam. Nós temos a informação, os últimos dados que temos é que cerca de 88 famílias novas entraram neste sistema a pedir apoio. 88 famílias novas, é uma situação muito significativa e, portanto, para além do que acima referi, fica também a divisão da ação social autorizada a gerir esta verba de 4.000 euros para garantir, digamos, a resposta permanente nestes centros de bancos alimentares. Em segundo lugar, também é institucionalizado o programa de entregas ao domicílio e que está a ser desenvolvido em parceria com a Junta de Freguesia de São João da Madeira, e posso dizer-vos que, com dados, creio eu, de ontem, ou anteontem, que até ao momento já foram entregues, já foram feitas 101 entregas, que abrangeram 90 pessoas diferentes, e, portanto, entregas de bens alimentares e de medicamentos, que estão a ser entregues por funcionários da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. Por outro lado, também é institucionalizada outra resposta, que foi a criação das linhas telefónicas de apoio. Quero também dizer-vos que até ao momento foram feitos 1.363 contactos nestas linhas telefónicas, sendo 912 pelos funcionários da piscina municipal, que contactam os idosos que frequentam normalmente as piscinas, e as restantes pela divisão da ação social, dirigidas sobretudo aos idosos do cartão sénior. Não estou aqui a contabilizar
o acompanhamento telefónico que tem vindo a ser feito na Divisão de Educação, no quadro do programa Intervir e Convergir. As psicólogas e as assistentes sociais continuam a trabalhar em pleno no apoio aos meninos e às meninas que são acompanhados no âmbito da sua atividade. E, portanto, a este número de 1.363 chamadas acresce também esses contactos que a Divisão de Educação está a fazer aos meninos e às meninas e também a dar apoio e orientação a encarregados de educação nesta fase muito difícil da vida das famílias. Também está aqui institucionalizada uma outra solução que foi colocada em marcha de forma muito rápida e muito célere, que é a parceria com as farmácias para pagamento da comparticipação que a Câmara Municipal dá aos idosos no quadro do apoio à aquisição de medicamentos. Como sabem, tradicionalmente, os idosos deslocavam-se às farmácias para adquirir os medicamentos, pagavam a parte que tinham que pagar às farmácias por inteiro e depois vinham à Câmara, um a um, pedir o reembolso da comparticipação da Câmara Municipal. E, portanto, nós tínhamos mais de 100 idosos a deslocarem-se à Câmara Municipal para receber essa comparticipação. E, portanto, o que fizemos, e eu aqui tenho que agradecer publicamente às farmácias de São João da Madeira, o que fizemos foi pedir às farmácias que faturassem à Câmara essa importância para evitar a deslocação dos idosos à Câmara Municipal. Esperemos que esta medida, aliás, se perpetue, assim as farmácias o entendam, porque isto acarreta um acréscimo de encargos administrativos e operacionais para as farmácias, mas se as farmácias assim o entenderem, esperemos que esta medida se estenda e se perpetue, porque acaba por ser uma medida de simplex municipal que está aqui em causa. Portanto, eu queria também esclarecer à Assembleia que já depois deste assunto ter sido agendado na Câmara Municipal, surgiu, ou depois ou quase concomitantemente, não consigo agora dizer, surgiu legislação que dispensa a vinda deste tema à Assembleia Municipal, que tipicamente teria de vir na dimensão da alteração do regulamento. Como sabem, para se alterar um regulamento tem que haver um processo de consulta pública. Aqui, enfim, dispensou-se a consulta pública nos termos do Código do Procedimento Administrativo, porque estamos num quadro de urgência, mas surgiu legislação, a Lei 6 de 2020, que, no que diz respeito a apoio a pessoas com vulnerabilidade, permite que esse apoio e essa intervenção seja feita pelo Presidente da Câmara Municipal, independentemente mesmo da existência do regulamento municipal. É um quadro, de facto, de absoluta exceção, que atribui poderes aos Presidentes da Câmara Municipal, nesta situação de grave emergência e atendendo à necessidade de implementação célere das medidas, mas, evidentemente, que, por respeito à Assembleia Municipal, nós trazemos aqui também este assunto, embora ele esteja dispensado de vir aqui, mas a Câmara Municipal, não obstante isso, pede à Assembleia Municipal, enfim, que se pronuncie sobre esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está então esta proposta colocada à discussão. Se alguém pretender intervir, faça o favor de se inscrever. Não há inscrições? Está uma inscrição? A senhora... Eu inscrevi-me. Dei uma mensagem à senhora Presidente. Sim, tem aqui, sim.
Não levantou a mão, então estava essa vez, já vi. Então tem a palavra o Sr. Deputado que entrou primeiro, o Sr. Deputado Jorge Cortês, e de seguida a Sra. Deputada Susana Lamas e de seguida a Sra. Deputada Ana Rita Pereira. São estas as inscrições que eu tenho visto. Para nós, estas medidas são absolutamente necessárias e, portanto, não pomos qualquer objeção. Aliás, pensamos que, não sendo muito pessimistas, o que vem aí, estamos convencidos, que vão justificar muito mais medidas. O que vem aí vai ser, eu não sou daqueles que digam que vamos ficar todos bem, não acredito. E, portanto, não acredito que vamos ficar todos bem. Acho que muita gente vai ficar mal e, portanto, entendemos que o que vem aí provavelmente vai precisar de muito mais medidas. Uma das medidas que me parece e que vejo pela cidade prende-se com aqueles cidadãos que normalmente designamos de sem-abrigo. Há que ter alguma observação porque eles neste momento são elementos de transmissão e são transmissíveis e, portanto, são pessoas de grande risco para eles próprios, porque normalmente são pessoas sem defesas, em alguns casos, por razões da saúde pessoal, e, portanto, acho que se calhar a Câmara devia ter alguma atenção nessas pessoas. E também, por outro lado, há que fazer uma reavaliação da situação da terceira idade, porque há muitas pessoas que estão sozinhas e, portanto, se o Conselho neste momento tentasse perceber qual era a dimensão e, eventualmente, as dificuldades dessas pessoas, poderá ser que algumas estejam a passar situações complicadas. Isto além das outras que o próprio Presidente já referiu. Tenho dito, vamos votar a favor? Não. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas, seguidamente a Sra. Deputada Ana Rita e de seguida o Sr. Deputado Manuel Luís de Almeida. Muito boa noite a todos, também a todos já que estejam bem com as vossas famílias. Eu gostaria aqui de colocar duas questões relativamente a estes apoios. Para nós são muito importantes e todos os apoios são importantes, principalmente na fase em que estamos a atravessar. Há aqui uma questão que não tem propriamente a ver com os apoios, é uma questão jurídica, não sei se eventualmente foi pensada. No artigo 7º, no número 4, consideram que ficam revogados as disposições previstas nos regulamentos municipais. Não seria preferível, em lugar de falarmos em revogação, falarmos em suspensão, para não termos que, repare que se revogamos regulamentos, a pergunta até dirigia ao Sr. Presidente da Câmara, que também é jurista, aqui é mesmo uma questão uma questão mais jurídica, não seria preferível suspender enquanto estamos em tempos de pandemia do que estar a fazer uma revogação que implica uma morte, digamos assim, entre aspas, da lei e depois... Deixo aqui a sugestão, não estou a dizer, pronto, só punha esta questão mais jurídica em relação a esse ponto. Agora, uma outra questão que eu gostaria de colocar e que já não tem a ver com questões jurídicas é a seguinte. O Sr. Presidente falou aqui num reforço deste regulamento, no fundo houve a criação de um fundo de emergência e aqui também foi reforçado o regulamento 420, salvo erro, com um reforço de 50 mil euros, é esse o valor que foi reforçado, certo? E também o Sr. Presidente, a uma dada altura, faz referência a que ficam aqui englobadas as despesas com água. A questão que eu colocava, até para esclarecimento da população, porque estão a criar aqui algumas questões relativamente às questões das despesas com água, é saber se de facto estamos a falar unicamente para as situações de pessoas que estão numa situação excepcional de emergência, digamos assim,
pessoas que ficam em situações de despedimento, ausência de subsídio de desemprego, ou se, que não me parece que é o caso deste regulamento, ou seja, deste fundo de emergência em particular, ou se estamos a falar das situações, por exemplo, de layoff. Aí não estamos a falar de pessoas que perdem subsídio de desemprego, elas continuam a ter um valor, e sabemos que o valor mínimo é o salário mínimo nacional, e portanto situações, por exemplo, de pessoas que estão abrangidas pelo layoff, ou eventualmente pessoas que têm que vir, designadamente os trabalhadores independentes, que não estão sujeitos a layoff, mas que veem o seu aumento de despesas. Portanto, era importante haver aqui um esclarecimento para a população saber que se de facto elas estão ou não abrangidas. Porque não me parece, face à leitura que é feita deste regulamento, não me parece que sejam essas situações que aqui estão abrangidas. E a população está com a ideia, ao dizer que estão abrangidas as despesas com água, que poderão ficar também abrangidas esse tipo de situações. Portanto, eu gostaria que houvesse aqui um esclarecimento relativamente às despesas com a educação. Peço desculpa, com a água. Porque estamos a viver momentos complexos, todos nós sabemos, e é importante que a informação saia de forma a não suscitar dúvidas, para além de todas aquelas que já todos nós temos, e é importante que a comunicação seja o mais transparente possível para as pessoas saberem de facto com aquilo que podem ou não podem contar. Já basta a situação em si e todas as questões que são colocadas e todas as dúvidas que estão suscitadas e toda esta envolvente que nós estamos todos a viver, que é novo para todos, toda esta nova realidade que estamos a viver. Portanto, é importante que a informação saia de forma a as pessoas entenderem o que é que de facto está a ser aqui abrangido. Se, por exemplo, questionarem, então eu que fiquei em layoff, tenho direito a ser abrangido nesta situação em particular ou não? Portanto, é um esclarecimento que eu gostaria que fosse dado relativamente às despesas com água. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Pereira. Bem, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, restantes membros desta Assembleia e também cumprimentar a restante Câmara, dizer-vos que, antes de mais, que é extremamente positivo não ter que puxar nada para subir ao púlpito, portanto desta forma é extremamente mais confortável e muito mais rápido. Eu não podia deixar de intervir neste ponto, é algo que devido à minha profissão me diz muito, e dizer também que é com muito agrado que vejo esta medida da Câmara. Aliás, este Executivo já nos tem habituado a que a ação social seja realmente uma prioridade, a celeridade e a eficácia com que responderam a esta questão do Covid, concretamente para as pessoas social e economicamente mais vulneráveis do nosso concelho, é realmente prova disso. Dar nota da importância que é contemplar as questões da água é algo que já não é de agora, é uma questão que é prioritária há bastante tempo. Totalmente compreensível o motivo de até então não ser abrangido pelo Fundo de Emergência Social, mas dizer que nos tempos atípicos que todos vivemos é uma medida de realce e que deve ser destacada por parte deste município. A possibilidade de também podermos ultrapassar os plafons, e quando eu digo podemos, falo de todas as organizações sociais da nossa cidade que acompanham famílias ao nível da ação social, é extremamente importante, face até à dificuldade de outro tipo de respostas e até o facto da própria sociedade civil estar com dificuldades em mobilizar-se face à situação socioeconómica que todos no geral vivenciamos. Portanto, parabenizar o município por estas medidas, em concreto do Fundo de Emergência Social, dá nota também da extrema importância que foi o reforço do apoio dado aos centros comunitários para a aquisição de bens alimentares. De facto, a situação de desemprego e a situação atípica até das escolas terem fechado e dos jovens estarem a comer junto das famílias, já há mais refeições em casa, agudizou até situações já existentes, trouxe à tona novas situações sociais no nosso concelho e fez com que também situações que já estavam a ser amparadas e que até já estavam numa fase de autonomia fossem agudizadas. E, portanto,
reforçar e parabenizar a Câmara pela rapidez nesta resposta, é extremamente importante. E estou certa de que não perderão o foco nestas questões sociais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Manuel Luís. Sr. Deputado Manuel Luís. Tem que ligar o microfone. Sim, Sr. Manuel Luís tem que ligar o microfone. Obrigado. Já está ligado. Então, faz favor, tem a palavra. Boa noite a todos. Há bocado não tive a oportunidade de o dizer. E eu queria dizer que entendo que podíamos ter ido mais longe nos apoios e ajudas, quer a famílias, quer a empresas. A coligação, nós na coligação compreendemos as dificuldades e os limites da autarquia, mas o relançamento e a estabilização económica municipal vem, em nosso entender, também dos sinais emanados da Câmara Municipal, do Poder Público. As médias, as pequenas e as microempresas passam por muitas dificuldades de natureza financeira. Muitas, como há bocado foi dito pela doutora Susana, estão em layoff. Mas isso não impede que careçam de ajuda. A perda de receita do município, segundo o documento que eu tive o cuidado de ver superficialmente, é de 66.510,77 cêntimos. É importante, mas não é significativo. E não é significativo porquê? Porque verifica-se esta perda de receita em taxas, licenças, rendas de espaços públicos no município. Destes, e com venda de produtos de restauração, serão uns 2 ou 3, no máximo. Um deles, no mercado, até embradou pelo takeaway, a despeito, eu não sei se poderia fazer isso, porque a despeito da 17 de março, o despacho do Sr. Presidente determinar a não cobrança de rendas ou equivalente devidas ao município por concessionários ou locatários de espaços destinados a estabelecimento comercial ou restauração. E muito bem, o Sr. Presidente tomou uma posição que está correta. Agora, a interrogação que se põe é se as pessoas estão a beneficiar dos benefícios concedidos pela autarquia e, ao mesmo tempo, a laborar. Também gostava de dizer que no fundo de emergência não se verificam medidas de apoio ao setor privado. No caso das famílias, eu gostava de chamar a atenção o ensino digital esbarra como um sério problema. 1 em cada 4 alunos a nível nacional, não sei a nível local qual será o rácio, não possui computador, tablet, nem acesso à internet, para que o ensino possa existir em casa. No caso do nosso concelho, nós gostaríamos de saber quais as necessidades e se porventura possuímos estatísticas das carências das famílias. Também ficámos a saber, há bocado, por intermédio do Sr. Presidente da Câmara, que pode contrair empréstimos de curto prazo sem necessidade de autorização da Assembleia Municipal para criar apoios. Neste caso, o Fundo de Emergência Social pode vir a beneficiar. Era só, para já. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu julgo que não tenho mais inscrições, certo? Alguém que se quer inscrever? Não, não tenho indicação de que haja mais inscrições, portanto vou dar a palavra ao Sr. Presidente para os devidos esclarecimentos. Muito obrigado. Relativamente às questões que foram colocadas, eu, desde o início desta crise, gostaria de esclarecer que sempre assumimos que as medidas que até agora foram lançadas devem ser sempre consideradas medidas sujeitas à alteração de acordo com a evolução das circunstâncias. Já fiz esta afirmação várias vezes, porque temos a plena consciência de que a capacidade de adaptação contra a rigidez da resposta é o receito para uma gestão sã e equilibrada das autarquias e do Estado neste período. Nós desconhecemos a evolução da pandemia, vários peritos admitem que pode existir um novo surto, que podem ser feito um desconfinamento e voltarmos a ter um confinamento, e portanto nós temos a plena consciência de que as medidas
poderão ver a ser adaptadas ao longo do tempo. E sempre as apresentamos nesses termos e nessas condições. Aliás, neste momento estamos a fazer um plano, que eu já tenho uma proposta comigo para discutir ainda esta semana, com os serviços, um plano de compras até ao fim do ano, até ao prazo de vigência deste orçamento, um plano de compras de equipamentos de proteção, porque temos que estar preparados ao longo do ano e temos que reservar e alocar do orçamento recursos financeiros necessários para essas necessidades. Esta crise ensina-nos que temos que ter estoques, temos que ter reservas em matéria de proteção civil e, portanto, é também nesse espírito e com esse objetivo que estamos a trabalhar. Dizer que, relativamente aos sem-abrigo, o acompanhamento continua a ser feito pelas entidades parceiras da Segurança Social que têm cada uma dessas pessoas no quadro do seu acompanhamento e também continua a ser feito pela Câmara Municipal e nós temos uma resposta de alojamento preparada para essas pessoas nesta situação de emergência, uma resposta de alojamento no pavilhão Paulo Pinto. E, portanto, uma resposta específica. Mas continuam a existir, digamos, porventura, recusas em aceitar alojamento, que era um problema que já existia há muitos anos e, como eu já falei aqui várias vezes, mas essa questão não está desconsiderada. Quanto à terceira idade, respondendo à questão que a CDU colocou, de facto, um dos objetivos dos telefonemas, dos 1.367 telefonemas que foram feitos, é justamente tentar perceber se algo está mal nessas pessoas, tentar dizer às pessoas que há uma rede de proteção montada para que ninguém fique sem apoio e que ninguém fique excluído. E é muito importante, em todas as intervenções públicas, nós apelarmos aos vizinhos, aos familiares e aos amigos, para que estejam atentos a sinais de ausências de contacto, de quem quer que seja, e que sinalizem essas ausências de contacto aos serviços da Câmara Municipal, da Proteção Civil, da Junta de Freguesia, da Polícia, do Centro de Saúde, para que ninguém fique sem apoio. Portanto, nós estamos muito particularmente a olhar para as pessoas da terceira idade através desta metodologia de intervenção. Relativamente às questões que foram colocadas pela senhora doutora Susana Lamas, a primeira questão, eu penso que ela está respondida no próprio artigo 7º, quando se diz que a revogação é pelo período de vigência do presente fundo. Portanto, a questão está claramente resolvida, não há nenhum problema, do meu ponto de vista, jurídico a colocar, porque a temporalidade da revogação está expressamente assumida. Em segundo lugar, quanto à questão que colocou de necessidade de esclarecimento, portanto, eu vou dar esse esclarecimento, é absolutamente claro, à luz dos documentos que foram aprovados e da intenção política que lhes subjaz, que a despesa de água é elegível para todas as pessoas que sejam elegíveis para o apoio à luz do regulamento, de acordo com os critérios que não foram modificados. Isso é absolutamente claro. Portanto, se virem, apenas alteramos algumas normas do regulamento, as outras normas ficam em vigor. Portanto, a despesa da água passou a ser elegível neste quadro para qualquer cidadão, esteja em layoff, sem layoff, para qualquer cidadão que seja elegível para apoio social à luz do regulamento. É isso que resulta das alterações que foram feitas. E a medida que permite superar os plafons, portanto, abrange também as pessoas que estão nas condições da medida.
Mas a despesa da água é elegível para qualquer pessoa, repito, que puder merecer apoio à luz dos critérios do próprio regulamento, tendo sido criada uma válvula de escape que permite ampliar os apoios caso os plafons se manifestem insuficientes. Portanto, o apoio à despesa da água não é específico para pessoas que tenham problemas em função do Covid. Abrange a generalidade dos municípios elegíveis para apoio ao regulamento. Relativamente às questões que o Sr. Manuel Luís Almeida colocou, enfim, falou de outros programas, neste momento estamos aqui a discutir o programa de emergência social, falou também do programa da educação, a Câmara Municipal está a trabalhar nessa matéria, com a aquisição de computadores, já adquiriu e entregou 33, já foi ordenada a aquisição de mais 10 computadores e, portanto, essa matéria não está aqui neste momento em discussão. Há também uma empresa privada que vai oferecer 15 computadores, que já os comprou, outra 4 computadores, e estamos atentos às necessidades que as escolas colocarem. Mas só queria sublinhar um ponto, quando disse que a Câmara perdeu de receitas 67 mil euros. Eu penso que há aí um equívoco, penso que terá lido apenas um documento, porque a perda de receita que temos estimada em função das questões ligadas ao Covid, numa estimativa que está a aumentar, mas há uma estimativa que fornecemos aos senhores vereadores, há uma estimativa se considerarmos as taxas e licenças, se considerarmos as rendas da Oliva, se considerarmos as receitas da educação, se considerarmos as receitas dos parcómetros, se considerarmos a perda de receitas da piscina municipal, do turismo industrial, dos museus, do Centro de Arte da Oliva, da Casa da Criatividade, se considerarmos as rendas que não estão a ser pagas pelos estabelecimentos do Parque do Rio Ulo, do Espaço da Cultura, do Museu da Chapelaria, do Parque Ferreira de Castro, se considerarmos tudo isso, estamos a falar de uma perda de receita já de cerca de 300 mil euros, mas ela irá aumentar seguramente. Portanto, o valor que mencionou não exprime a totalidade da perda de receita da Câmara Municipal. Neste momento, numa situação normal, a nossa tesouraria, portanto, estava diariamente a arrecadar receita de diversas fontes. O dinheiro da frequência das piscinas municipais, do turismo, dos museus, das rendas, e, portanto, neste momento, praticamente, as nossas receitas que entram são Estado, as cremações do cemitério e algumas taxas e licenças das obras particulares. E, portanto, o restante da globalidade das receitas municipais, grosso modo, pode haver aqui uma outra exceção, não estão a entrar na Câmara Municipal neste momento. E, portanto, é este o cenário que temos pela frente. Por outro lado, à perda objetiva de receita, é preciso adicionar a despesa que está a ser feita. E, portanto, e posso transmitir-vos que até ao momento já temos despesa com saída de caixa ou comprometida, realizada ou comprometida, de 113 mil euros. Despesa que o município fez
ligada ao Covid, em equipamentos de emergência, nos computadores que comprou e cuja ordem de compra já também foi dada, enfim, a despesa ligada à situação de emergência do Covid, neste momento já totaliza 113 mil euros. Portanto, isto interpela-nos para, de facto, a necessidade de termos uma gestão orçamental muito cuidada e uma redefinição das prioridades para que a prioridade da saúde pública e da proteção civil tenham, a cada momento, cobertura orçamental. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Não havendo mais questões a colocar, há uma intervenção, solicitação de uma intervenção da Sra. Deputada Susana Lamas, que tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que não terei sido muito claro, ou então não entendi bem a explicação que o Sr. Presidente me dá, ou nos dá, relativamente à questão das despesas da água. Segundo o que nós lemos deste regulamento, é que ficam abrangidos por essa situação as pessoas que estão em emergência social. Não são as pessoas que estão em lay-off. Eu percebi que o Sr. Presidente tinha dito que as pessoas que estão em lay-off ficam abrangidas por um desconto. Vamos por um caso em concreto, um exemplo. Se alguém que está em layoff recebe, vamos por a hipótese do salário mínimo, que os 2/3 será abaixo do salário mínimo. A questão que se coloca é, essa pessoa vai ter o direito ou não? Segundo o que aqui está, só teria direito se estivesse em emergência social. E emergência social, segundo o que diz o próprio artigo 9 aqui do número 3, estaríamos a falar de situações de despedimento, da ausência de subsídio de desemprego, diminuição súbita das prestações sociais. Portanto, é importante esclarecer este ponto porque suscita, quer dizer, a sensação que deu é que ficamos na mesma. Esta situação em particular é para as situações de emergência social. Não estou a dizer com isto que depois não venham a haver outro tipo de apoios. Agora, neste em concreto, nós estamos a falar de um desconto da água, por exemplo, 2 trabalhadores, 2 pessoas que tinham um pequeno negócio, vêm para casa, aumentam as suas despesas em termos de água em casa, obviamente estão os 2 em casa. Têm direito a este desconto? Não sei, acho que este esclarecimento deveria ser dado, porque o que nós vemos aqui neste regulamento é um desconto para abrange efetivamente as situações de água que não estavam abrangidas, e muito bem, nada ao estar. Agora, temos que esclarecer, para as pessoas não ficarem convencidas, que aqui já vai haver um desconto de água, um simples layoff, alguém que está colocado, por exemplo, em layoff, certo? Porque este regulamento é para emergência social. Portanto, eu gostaria que esse ponto fosse devidamente esclarecido. Sr. Presidente. O Sr. Presidente poderá dar um esclarecimento mais profundo, de acordo com a solicitação da deputada Susana Lamas? Senhora Presidente, eu não consigo explicar mais. Eu não tenho dúvida nenhuma, até ao momento ninguém teve essa dúvida, e portanto é claríssimo, o ponto 9 diz claramente respeito à ultrapassagem dos plafons. No decurso da emergência social, os limites de apoio previstos no presente regulamento podem ser ultrapassados em casos excepcionais. Portanto, este ponto tem um objetivo. É preciso ler as propostas de alteração em conjunto com o resto do regulamento, para perceber. E, portanto, é claríssimo, evidente e óbvio que o que está aqui dito no artigo 9, número 3 alterado, que no quadro da emergência do Covid, e isso é verdade, no quadro da emergência do Covid, não é? É permitida a ultrapassagem dos plafons de apoio por pessoa e por família. É o que aqui está escrito. Fui eu que escrevi esta norma. Portanto, estou a fazer uma interpretação autêntica, se quiser, da norma.
e é claro para qualquer intérprete. Portanto, o apoio da despesa para a água é para qualquer pessoa que seja elegível à luz dos critérios gerais de atribuição destes apoios que estão previstos no regulamento. É claríssimo, portanto não há confusão nenhuma. Não há confusão nenhuma. O ponto 9 diz respeito à permissão de ultrapassagem dos plafons nas condições que ali estão definidas. E, portanto, obviamente que uma pessoa que ultrapassa o plafond, em que se permite que o apoio por ano, em vez de ser de 400 euros, seja de 600, a montante, essa pessoa já foi considerada elegível para a despesa da água. Portanto, a questão que coloca nem sequer se coloca. Eu não percebo minimamente onde é que esteja a dúvida. É absolutamente claro. Pronto, dado o esclarecimento, acho que podemos passar então, se bem que o Sr. Presidente referiu que esta proposta não necessita de votação, no entanto o Sr. Presidente disse que gostaria de haver exprimida, certo? Portanto, vamos passar à votação desta proposta. Quem vota contra? Não há votos contra? Quem se abstém? Não há também abstenções, a proposta foi aprovada por unanimidade. E passamos assim ao ponto seguinte, que será o 2.6, apreciação e votação da proposta da Câmara sobre a autorização para a contratação de empréstimos de médio e longo prazo. Tem esta proposta, está à apresentação do Sr. Presidente. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. É uma proposta em que a Câmara Municipal pede que seja autorizada a contratação de 2 empréstimos no BEI, através da Agência de Desenvolvimento e da Coesão, que é o Instituto do Ministério do Planeamento, que canaliza estes empréstimos e a gestão dos fundos comunitários em Portugal. E, portanto, são 2 empréstimos que visam capacitar a Câmara, em termos financeiros, para suportar a sua contrapartida nacional em 2 investimentos importantes, a Escola Serafim Leite e a reabilitação do espaço Renascer na zona da Mourisca. Portanto, são 2 obras que já foram adjudicadas, que estão em curso. Uma delas está suspensa neste momento, a reabilitação do espaço Renascer, a outra está em curso, da Escola Serafim Leite, como é público e notório. E, portanto, a Câmara, no fundo, pede à Assembleia que autorize a contratação destes empréstimos pelo prazo, termos e condições que constam dos documentos. A proposta está posta à discussão. Portanto, quem quiser intervir, faz favor de se inscrever. Julgo que não temos inscrições. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Também não há abstenções. A proposta foi aprovada por unanimidade. E passamos ao ponto seguinte, portanto, o ponto 2.7, apreciação e votação da proposta da Câmara sobre certificação legal das contas do município, nomeação de auditor externo para os anos 2020 e 2021. O Sr. Presidente tem a palavra. Boa tarde, peço desculpa. Agora disse boa tarde. Isto é o cansaço. Esta proposta, portanto, como sabem, cabe à Assembleia nomear o revisor oficial de contas do município e, portanto, a nossa divisão jurídica propôs à Câmara Municipal e a Câmara aceitou designar a sociedade que atualmente é ROC do município. Há um princípio de acordo com o qual estas entidades fiscalizadoras devem permanecer durante um determinado tempo nas entidades fiscalizadas para que as possam conhecer em profundidade e em permanência por um período de 10 anos, como consta, máximo de 10 anos, como consta da informação. E, portanto, em termos de condições financeiras para os 2 anos, face aos quais a contratação é proposta, em termos de condições financeiras, há um abaixamento de preço de cerca de 10%. E, portanto, o que a Câmara pede à Assembleia é que nomeie
este ROC para que se possa depois consumar o contrato, só depois dessa nomeação, consumar e ter eficácia o contrato de contratação de serviços que a Câmara, enfim, que o Presidente da Câmara, neste caso, ou a Câmara, melhor dizendo, adjudicar. Eu peço desculpa, estava com o som desativado, não tinha percebido. Está posta à discussão esta proposta. Estão aceitas a solicitação de intervenções? Não há inscrições? Portanto, podemos passar de imediato à votação da proposta. Quem vota contra? Desculpe, eu queria pedir os esclarecimentos. Sim, o Sr. Deputado Jorge Cortês pediu a palavra. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente quantos anos é que eu não percebi do que ele disse. Há quantos anos é que esta empresa está a prestar serviços ao município? Sr. Presidente, quer fazer o esclarecimento, Sr. Presidente? Hoje eu posso responder dizendo que é há menos de 10 anos. Eu sei que esta empresa... Eu não percebi. Eu posso assegurar que é há menos de 10 anos. Sei que esta entidade já auditava as contas do município antes de nós tomarmos posse, mas não lhe posso dizer exatamente há quantos anos. Essa informação, com rigor, não a tenho. Poderemos disponibilizá-la depois, mas hoje mesmo falei para preparar esta reunião com a nossa chefe de divisão financeira, que me confirmou que está há menos de 10 anos, mas não lhe consigo dizer agora se são 4, 5, não lhe posso responder com exatidão. Está bem. Eu queria falar, se o Sr. Presidente deixasse. Sim. Queria manifestar a minha opinião, se me... Sim, tem a palavra, por favor. Nós, nomeadamente a CDU, temos algumas reservas. Esta empresa terá seguramente 5 anos, que me lembro assim, por baixo. E, portanto, nós fazemos as nossas reservas que ande tanto tempo uma empresa que faz este trabalho e que continue durante um período tão grande, poderá levar a 10 anos, como o Sr. Presidente, portanto, sem que seja confrontada com outras possibilidades. Portanto, uma prestação de serviço assim desse estilo, nós temos um bocado de dificuldade em perceber que haja vantagens e que isso constitua um indicativo positivo de transparência. E por isso vamos nos abster neste assunto. Entendi. Senhora Presidente, terá que ligar o microfone. Doutora Clara, tem que ligar o microfone. É verdade, eu desliguei e pronto. Eu estava a dizer que não há mais inscrições, portanto quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? O Sr. Deputado Jorge Cortês tinha dito que se abstém. Pronto, está exatamente a abstenção do Sr. Deputado Jorge Cortês e a proposta está aprovada. Está assinalado. Doutor Jorge Cortês assinalou. Exatamente, sim. Vamos passar ao ponto seguinte, que é 2.8, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre o contrato de programa 2020 entre o município de São João da Madeira e a Sanjotec, Associação Científica e Técnica. Tem a palavra para a apresentação desta proposta. Muito obrigado, Sra. Presidente, mais uma vez. Portanto, o que está aqui em causa é celebrar um contrato, programa, entre a Sanjotec e o município de São João da Madeira, nos termos previstos para consagrar
enfim, os apoios a estas instituições. Já fizemos isso com a Habitar, São João, todos os anos, e, portanto, estamos a institucionalizar, através destes contratos-programa, com entidades participadas pela Câmara Municipal, os apoios que a Câmara atribui, estabelecendo indicadores que depois são objeto de avaliação do próprio Executivo e também pela Assembleia Municipal, fortalecendo assim a capacidade de controle, de acompanhamento e de fiscalização dos órgãos autárquicos sobre as entidades em que esses órgãos autárquicos participam. Por conseguinte, nós temos aqui em mente, obviamente, as necessidades de financiamento da Sanjotec, que são ainda prementes à luz, enfim, dos empréstimos que essa instituição tem para amortizar, fruto das necessidades a que teve que acorrer para construir os seus edifícios. E, portanto, a operação corrente da Sanjotec, em regra, é uma operação que não é deficitária, mas a tesouraria dessa instituição, de facto, tem avultadas necessidades de apoio em função do serviço da dívida que ainda existe. E, portanto, neste quadro, torna-se necessário este apoio, importantíssimo, a uma instituição importante, que tem um trabalho fundamental, que muito contribui para a reputação do nosso município, posso testemunhar isso, e que tem sido, enfim, o berço para empresas muito criativas, muito inovadoras e que têm gerado riqueza para São João da Madeira e para todo o país. E, portanto, consideramos que esta relação é uma relação que deve ser mantida, estruturada e cada vez mais aprofundada neste quadro. E, portanto, o que pedimos à Assembleia é justamente a aprovação deste contrato-programa nos termos em que ele está aqui proposto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está posta à discussão esta proposta. Alguém pretende intervir? Não há solicitação. Eu queria me inscrever. O deputado Jorge Cortes tem a palavra. Eu acho que a Sanjotec é, de facto, um passo em frente no desenvolvimento económico da cidade. E disso não tenho dúvida nenhuma, e foi de facto uma das medidas positivas que a cidade teve. Contudo, às vezes surgem-me algumas dúvidas, e dúvidas que também o Partido Socialista levantava no mandato anterior, sobre de que modo é que as empresas permaneciam e por quanto tempo na Sanjotec, e de que modo é que as empresas que permaneciam, enfim, participavam e com que critérios participavam na Sanjotec. Lembro perfeitamente os vereadores do Partido Socialista levantarem esta questão, e que foi sempre uma coisa que eu nunca vi muito clarificada, contudo não ponho em causa a importância da Sanjotec, lembrando ao PS, que agora está com a Câmara, em maioria absoluta, que se aquelas dúvidas que punha no mandato anterior, afinal, só eram dúvidas e, portanto, estão esclarecidas agora e, portanto, não há nenhuma questão a levantar, porque admito perfeitamente que com o tempo compreendessem que, afinal, as dúvidas não existiam. Mas a mim fica-me sempre também alguma reserva
de que no passado tivessem alguma razão. Portanto, dito isto, nós, apesar disto, vamos votar a favor, e se puder dar alguma explicação, ou alguém puder dar alguma explicação sobre isto, seria útil. Não há indicação de vontade de intervir. Vou passar então à votação da proposta. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Também não há abstenções. A proposta está aprovada por unanimidade. E estamos em condições de passar para o ponto seguinte, que é o ponto 2.9, apreciação e votação sobre proposta de ratificação à adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências na Autoridade de Transportes entre a AMP e os municípios. O Sr. Presidente tem a palavra para a apresentação da proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabem, só para ter aqui apoio, portanto, a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal aprovaram, a Câmara aprovou em novembro de 2019, que a Assembleia Municipal terá aprovado alguns dias, ou um mês ou outro depois, aprovamos uma proposta oriunda da área metropolitana, uma proposta de adenda ao contrato interadministrativo celebrado entre os municípios que compõem a área metropolitana, e no caso o município de São João da Madeira e a própria área metropolitana, em 2016, contratos esses que, no fundo, delegavam e delegaram na área metropolitana a competência original dos municípios em matéria de autoridade de transportes, para regulação do transporte público rodoviário de passageiros. Portanto, inicialmente há um contrato de 2016 entre o nosso município e a área metropolitana, através do qual o nosso município delega na área metropolitana essa competência de autoridade de transportes. Esse contrato foi objeto de uma alteração aprovada na área metropolitana, na Câmara Municipal e na nossa Assembleia Municipal, o ano passado, uma alteração para ajustar o contrato de 2016, para ajustar o contrato de 2016 ao concurso público internacional que foi lançado no sentido de reestruturar a oferta de rede pública de transporte de passageiros na área metropolitana do Porto. Portanto, esses contratos foram alterados, prevendo-se que a gestão da rede de transportes será feita por 5 lotes, os 5 lotes que estão a concurso, prevendo-se a criação de unidades de acompanhamento para cada um dos lotes e prevendo-se também o montante máximo dos encargos com esse contrato. E o que sucede é que no contrato que nós aprovamos, quer seja na área metropolitana, quer seja nas câmaras e nas assembleias municipais dos 17 municípios, esse contrato tinha um lapso que infelizmente ninguém detectou. E esse lapso dizia respeito, um lapso muito evidente e manifesto, mas é um lapso, dizia respeito ao valor do contrato. Porque apenas se indicava o valor respeitante a um ano de execução contratual, quando está em causa um contrato, o contrato público de transportes, que vai vigorar para 7 anos. E, portanto, o que existia era, e o que nós votamos, era uma norma que dizia que o valor do contrato era de 6.691.000 euros,
quando o que se deveria dizer era que o valor do contrato era de 47 milhões de euros. E, portanto, é unicamente essa alteração que, entretanto, foi detectada, enfim, pelos serviços da área metropolitana, que está aqui em causa fazer. Foi deliberado no Conselho Metropolitano, enfim, remeter novamente aos municípios esta proposta de retificação, portanto é uma proposta de retificação, e portanto tem apenas e unicamente este alcance. Portanto, pelo meu lado, enfim, peço também desculpa por não ter detectado esse lapso, mas enfim foi um lapso de simpatia que ninguém no Conselho Metropolitano, nem depois nos municípios, detectou, ou alguém terá detectado mais tarde e informado o Conselho Metropolitano, mas só depois de o documento ter sido aprovado com o lapso. Portanto, o que se pede aqui é uma deliberação de retificação da outra deliberação com este único e exclusivo alcance. Do meu lado também peço desculpa por não ter tentado. E errar é humano. E lapsos acontecem, sem dúvida. Está posta à discussão esta proposta? Alguém pretende intervir? Não há inscrições? Podemos passar à votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Também não há abstenções. A proposta está aprovada por unanimidade. E vamos passar ao ponto seguinte, que será o ponto 2.10, apreciação do relatório anual da CPCJ, Comissão de Proteção em Crianças e Jovens de São João da Madeira. Portanto, este ponto não necessita de votação, é apenas a apresentação do relatório que tomaram consciência, receberam, portanto, com certeza que o leram, e não sei se alguém pretende intervir neste sentido. Não há solicitação de inscrição. Gostaria só de... Sr. Presidente, sim, faz favor. Apenas gostaria de manifestar, em nome da Câmara Municipal, o apreço profundo que temos pelo trabalho da CPCJ, que é um trabalho importantíssimo e fundamental para a tutela das crianças e jovens do nosso município, e desejar que neste contexto essa comissão mantenha, enfim, a sua vigilância e a sua atuação para cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens, tal como, enfim, os nossos psicólogos da Divisão de Educação têm feito. Portanto, estou seguro de que isso acontecerá e, portanto, este relatório espelha uma atividade muito intensa e, portanto, é esta a apreciação que a Câmara Municipal gostaria de fazer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não há mais solicitação para intervenções, portanto, vamos passar ao ponto seguinte, uma vez que este não requer votação, e então o seguinte não tem mais ponto nenhum. Portanto, o seguinte ponto é, de facto, já a leitura da ata, da minuta. Portanto, não sei se a senhora secretária está disponível. Sim, para fazer. já posso. Por favor. Muito boa noite a todos. Aos 29 dias do mês de abril do ano 2020, pelas 21 horas, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira, em sessão extraordinária, por videoconferência e sem assistência do público, com gravação áudio e vídeo para publicação no site do município, conforme previsto nos número 2 e 3 do artigo 3º da Lei número 1-A/2020, 19 de março, para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte ordem de trabalhos, que, como de costume, me escuso de ler, sendo que no ponto 2.1, aprovação da ata número 2/2020 da sessão ordinária 19 de fevereiro, a deliberação foi aprovada por maioria dos presentes na referida, por unanimidade dos presentes na referida sessão. Ponto 2.2. Apresentação de renúncia de mandato no Conselho Geral e de Supervisão Águas de São João, Empresa Municipal S.A.,
de João Pinto de Almeida e da sua substituição de acordo com a indicação da Comissão Política CDS-PP São João da Madeira. Foi apreciado e discutido. Ponto 2.3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre mapa de fluxos de caixa do ano 2019 e primeira revisão ao orçamento do ano 2020 por incorporação do saldo de gerência do ano anterior. Deliberação aprovada por maioria com 21 votos a favor, sendo 13 do PS, 8 da coligação PSD-CDS e uma abstenção da CDU. Ponto 2.4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre prorrogação do contrato da constituição do direito de superfície celebrado em 12 de março de 1990 entre o município de São João da Madeira e a Shell Portuguesa S.A. Deliberação aprovada por maioria com 21 votos a favor, sendo 13 do PS, 8 da coligação PSD-CDS e um voto contra da CDU. Ponto 2.5. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre criação de Fundo de Emergência Social de São João da Madeira Covid-19 para alteração ao regimento do Programa de Apoio às Famílias do município de São João da Madeira. Deliberação aprovada por unanimidade. Ponto 2.6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre autorização para a contratação de empréstimos de médio e longo prazo à linha B PT/2020 autarquias com montante global até 247.453,50 euros. Deliberação aprovada por unanimidade. Ponto 2.7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre certificação legal das contas do município, nomeação de auditor externo anos 2020 e 2021. Deliberação aprovada por maioria com 21 votos a favor, sendo 13 do PS, 8 da coligação PSD-CDS e uma abstenção da CDU. Ponto 2.8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre o contrato de programa de 2020 entre o município de São João da Madeira e a Sanjotec, Associação Científica e Tecnológica. Deliberação aprovada por unanimidade. Ponto 2.9. Apreciação e votação sobre a proposta de ratificação à adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências Autoridade de Transportes entre a AMP e os municípios. Deliberação aprovada por unanimidade. Ponto 2.10. Apreciação do relatório anual 2019 da CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de São João da Madeira. Foi apreciado e discutido. Lido o teor desta minuta, foi a mesma posta à discussão. E está posta à discussão esta minuta. Alguém pretende intervir? Não há inscrições. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Também não há votos contra. Quem se abstém? Também não há abstenções. E a minuta está aprovada por unanimidade. Portanto, resta-me agradecer a todos a vossa disponibilidade e permitam-me que agradeça à mesa, à Márcia, que está no exercício de uma função tão importante. Muito obrigada. Certeza, muito cansada, mas disponível e atenta como sempre, portanto, agradeço profundamente. Obrigada. Pessoal, e julgo que posso também interessar este agradecimento em nome da Assembleia pelo exercício da sua função, que tão importante está a ser no nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, muitíssimo obrigada. Espero que toda a si, para toda a qual interessa também o meu cumprimento, espero que o transmita à equipa do hospital. Assim transmitirei. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigada mais uma vez a todos e muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Continuamos. Beijinhos e abraços. Boa noite, fiquem Boa noite, boa noite. Boa noite. Abraços, beijinhos. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Clara. Sim? Vou encerrar a reunião, ok? Tá bem. Tá, pronto. Obrigada, Vítor, pelo teu apoio. Nada, até amanhã. Até amanhã.